Fala galera, aqui é o Renato do Sacadas de Anestesia. Estou aqui para mais uma sacada das 365 que eu vou dar no ano de 2019. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre transplante de fígado. É uma coisa muito específica, não é todo lugar do Brasil que tem, nós sabemos disso, né? Mas pode ser que para você que não faz anestesia de transplante de fígado na sua cidade, no seu estado, não tem transplante de fígado, não tem problema. Você pode aproveitar essa sacada quando for anestesiar um cirrótico. É um paciente com hepatopata grave, tá? No qual vai precisar de alguns desses conceitos que eu vou passar para vocês agora, tá? O objetivo aqui, pessoal, não é ensinar a fazer anestesia em transplante de fígado. Isso é complexo, demanda prática, demanda várias repetições, vários casos. Você anestesiar um caso só não vai aprender tudo que precisa anestesiar uma série de casos para você pegar o jeito correto, a manha, pegar os pulos do gato, ter sensibilidade, tá? Entender cada caso, tá bom? Mas eu vou dar algumas sacadas para vocês. Eu particularmente anestesiei muito transplante de fígado e eu já tive dos dois lados. Eu já anestesiei em hospitais de ponta que faziam transplante de fígado, que fazem transplante de fígado, onde eu tinha toda a monitorização possível e imaginável, tá? Eu tinha eco transesofágico, eu tinha Swan-Ganz, eu tinha Vigileu, eu tinha ultrassom, obviamente, eu tinha duas mantas térmicas, eu tinha várias bombas de infusão, eu tinha plasma light, eu tinha Rotem, eu tinha BIS. Não, na época não tinha oxígeno cerebral, né, o NIRS, mas sei que agora tem no hospital que eu trabalhava, tá bom? Mas o que um banco de sangue perfeito, eu tinha Cell Saver, tinha Level 1, tá? Que fazia infusão sob pressão, né? Uma máquina pressórica que infundia 500 ml de cristalóide ou uma bolsa de sangue se eu não me engano era 20 segundos ou 30 segundos, não me lembro exatamente, que tem tempo que eu não uso mais. Ou seja, eu tinha tudo do bom e do melhor, tá? E também já fiz transplante de fígado em situações mais precárias, tipo, não tinha quase nada, tinha poucas coisas. E isso faz diferença, porque quando você tem uma experiência com monitores, vários monitores, anestesiando várias vezes, para um determinado tipo de cirurgia e para uma população específica, você começa a entender como os pacientes respondem àquelas medicações, respondem ao estresse cirúrgico, tá? Os monitores começam a te informar e te mostrar que as coisas acontecem de forma esperada, né? Tipo assim, esses pacientes vão fazer esses distúrbios, esses pacientes vão sentir isso, a pressão, a hemodinâmica vai ficar assim. Então isso é importante. Aí quando você vai anestesiar em situações mais precárias, você já está precavido. Então você consegue anestesiar de forma mais precária, não tendo esses monitores, mas trazendo contigo essa bagagem. Então eu comecei a anestesiar transplante de fígado sem esses monitores, sem essa riqueza toda, e eu fui percebendo algumas coisas, lógico, associando ao que eu lia, à literatura, enfim. Ou seja, eu fui aprendendo algumas coisas. O que eu aprendi, pessoal? O hepatopata grave, tá? Eu tô falando de Child C, tá? De MELD alto, acima de 20, pacientes com função hepática bem limítrofe, bem prejudicada. São pacientes que têm uma farmacocinética muito alterada. São pacientes que são hipoalbuminêmicos, ou seja, têm proteínas totais também, né? Vamos dizer assim, sanguíneas, né? Baixas, assim como a albumina. Hipervolêmicos, né? Vamos supor assim, a quantidade total de água do paciente é grande, porque ele tem ascite, ele tem edema, ele tem anasarca por causa da hipoproteinemia, mas o volume circulante efetivo é baixo. Então é um paciente com hipovolemia, vamos dizer assim, relativa, é um paciente vasodilatado, né? Ele tem pouco volume circulante, porque ele é vasodilatado e muita coisa extravasou para outros compartimentos, né? Vamos dizer assim, para o extracelular, tá? Além do intravascular, ou seja, para o extravascular e extracelular, tá bom? Pois bem, pessoal, e o que faz isso? Qual que é a sacada que eu vou dar para vocês no hepatopata? Primeiro, utilize medicações de forma multimodal, né? Então, em vez de usar um hipnótico só, use dois. O que eu faço? Eu uso 0,3% de gás, ou isoflurano ou sevoflurano, e uso o meu Propofol de 0,8 a 1 só de alvo. Por quê? Porque é um paciente que vai precisar de metabolismo hepático
para poder metabolizar o propofol, tá? Então eu uso doses bem baixas. Pacientes, geralmente os pacientes hepatopatas, eles têm encefalopatia hepática, mesmo que subclínica, então são muito mais sensíveis ao opioide, tá? O paciente, por ele ter hipoalbuminemia, eles têm então o opioide que você usa nesse paciente, você tem mais fração livre desse opioide, então é um paciente mais sensível ao opioide. Além do que, o paciente tem opioides circulantes endógenos, então ele é um paciente que o pouco que você for fazer de fentanil já vai ser o suficiente, ou sufentanil, tá bom? Então eu não uso sufentanil, eu uso mais o fentanil, porque o sufentanil ele tem um volume de distribuição maior, ele é mais lipossolúvel, então ele teria um volume de distribuição muito maior se ele não se ligasse muito à proteína num paciente normal. Então assim, o sufentanil ele se liga muito à proteína. Então num paciente normal ele não tem um volume de distribuição tão grande como ele teria, porque ele é muito lipossolúvel. No paciente hepatopata, como ele tem baixa proteína, o que acontece? Ele tem um volume de distribuição muito alto e já é um paciente anasarcado, né? Já é um paciente com vasodilatado, com aumento da permeabilidade vascular. Então é um paciente que vai ter um volume de distribuição muito alto com o sufentanil. Então eu não uso, eu uso mais fentanil, tá? Que é uma droga mais previsível para o hepatopata. E aí eu uso. Por que eu uso doses baixinhas de hipnótico? Porque eu percebi que usando bis, esses pacientes dormem muito fácil. Eles não precisam de tanto hipnótico, tá? Então, isso é uma sacada. A outra sacada que eu vou dar para vocês é hepatopata. Usem pouco opioide, que é um paciente que vai responder muito bem ao opioide. E se você fazer uma anestesia cavalar para esses pacientes, o que você vai precisar? Usar a droga vasoativa, né? Fazendo uma anestesia mais pesada, você vai usar mais droga vasoativa, tá? Então já é uma coisa para você, uma sacada para você ter uma anestesia mais redonda, é o que? Você usar menos anestésico, que é um paciente que vai precisar de menos anestesia, por conta de tudo que eu já expliquei. Então você vai usar menos droga vasoativa, ou seja, vai fazer menos iatrogenia, vai fazer menos efeito colateral com a sua anestesia, tá bom? Uma outra sacada que eu dou para vocês, vocês não tem eco, não tem vigileu para fazer anestesiar um transplante hepático ou anestesiar um hepatopata por laparotomia, converse com o seu cirurgião, porque o cirurgião está com a cava ali na frente dele. Então você pergunta para o cirurgião, como é que está a cava? Está muito cheio? Então você mete o cabeção lá e vê. A cava está muito vazia? Está precisando de volume. Está muito cheia? Opa, vamos esperar. Será que precisa de um inotrópico? Como é que é a função cardíaca desse paciente, tá? O paciente tem hipertensão pulmonar, isso é uma outra sacada que eu vou dar para vocês, depois eu vou falar sobre hipertensão pulmonar para vocês no outro vídeo, tá? Então é isso, galera. Então o hepatopata grave, transplante de fígado, use dois modos de hipnose em dose baixa, que um vai ser eliminado através do pulmão, o outro pelo fígado, e com isso vocês usam doses menores de cada um deles, e aí vocês vão conseguir ter menos efeitos colaterais, tá bom? Uma outra sacada para vocês, use o plasma light, que tem uma osmolaridade semelhante ao do plasma, não tem muito cloreto, tá? Não tem muito potássio, isso ajuda em toda a parte metabólica, equilíbrio eletrolítico, né? Ácido básico. Por exemplo, se você não use soro fisiológico tem muito cloreto, dá acidose hiperclorêmica e dá lesão renal, tá bom? Os pacientes hepatopatas já têm, ou ele tem síndrome hepato-renal, ou ele já tem uma função renal já limítrofe, tendem a fazer insuficiência renal no pós-transplante. Então, não usem soro fisiológico. Uso Ringer lactato. Eu não usaria Ringer lactato porque vai te atrapalhar, porque durante a fase anhepática, ou seja, quando o fígado está fora, né, e o paciente fica sem fígado durante um determinado tempo da cirurgia, ele não tem fígado para metabolizar o lactato. Aí se você usa Ringer lactato, o que acontece? Vai chegar uma hora que você vai colher exame e o lactato vai estar 15, 20. Por quê? Porque você usou um Ringer lactato. E aí você vai perder um pouco de parâmetro. Por mais que depois você coloque o fígado novo e o fígado novo comece a trabalhar, a metabolizar o lactato, isso vai atrapalhar a sua análise. Vai levar o paciente para UTI, o último lactato deu 8. Por quê? Porque ele está mal perfundido, está fazendo acidose metabólica? Não, porque eu usei Ringer lactato num paciente que estava sem fígado em determinado momento da cirurgia, tá bom? E está com fígado novo metabolizando, começando a metabolizar o lactato. Então o que você faz? Renato, eu não tenho plasma light, use o Ringer simples, tá? Que não tem lactato e ele não tem também cloreto de forma, uma quantidade importante de cloreto. Então isso vai ajudar vocês aí na hidratação, tá?
A última sacada, cara, que sempre é transplante hepático, também tem uma série de vídeos que eu vou fazer para vocês, mas a última sacada, para não ficar muito grande o vídeo. Quando for pegar um paciente hepatopata com INR de 5, 4, tá? Não transfunda de cara. Deixa a cirurgia rolar, tá? Plaquetopenia, abaixo de 20 mil, acima de 20 mil eu não transfundo, tá? Se você tem um Rotem, você colhe o Rotem antes e transfunde de acordo com a clínica, mais o exame laboratorial, o Rotem, ou seja, vai se basear em metas, vai se guiar por metas e vai fazer transfundindo de acordo com a necessidade. Agora, o paciente está com INR de 4, 5, antes de operar, não transfunda. Vou passar plasma. Não faça isso, pessoal. O plasma está muito associado a edema pulmonar, lesão pulmonar aguda, tá? SARA, tá? Congestão pulmonar, aumenta as chances de infecção, muita imunossupressão, tá? E vocês acabam piorando o prognóstico do paciente a longo prazo. Muito associado à dependência de ventilação mecânica, infecção pulmonar, sepsis, enfim, um monte de coisa no pós-operatório. Por que você não faz isso, Renato? Porque esses pacientes, eles têm tanto o sistema anticoagulante e o sistema coagulante, eles estão em equilíbrio, né? Então, sim, o hepatopata, quando ele perde, ele deixa de produzir fatores de coagulação, ele deixa de produzir também proteínas anticoagulantes. E aí ele tem um fator protrombótico. Então, às vezes você passa muito plasma, uma outra coisa que pode acontecer é trombose do enxerto, trombose de porta, trombose de artéria, hepática, pós-operatório, tá? Então, aumento de TEP no intraoperatório, tá? De tromboembolismo pulmonar, o paciente pode fazer uma insuficiência de VD por conta disso e inclusive fazer uma parada cardíaca, principalmente na reperfusão, tá? Então isso tudo faz parte, pessoal, faz parte do plano anestésico. Então não transfunda. Como que você vai transfundir se você não tem um Rotem? Você vai transfundir de acordo com a clínica. Está fazendo coagulopatia? Você transfunde. Vai transfundir o que primeiro? Pela experiência de uso de Rotem e pela literatura, sempre esses pacientes fazem hiperfibrinólise e tem o fibrinogênio bem baixo. Primeira coisa, você vai transfundir no hepatopata grave, sangrando, com sangramento clínico, não cirúrgico, é o crioprecipitado ou o hemocompletan, que é o concentrado de fibrinogênio, tá bom, galera? É isso. Então, a primeira transfusão que você vai fazer é isso. A não ser que tenha uma plaqueta de 5 mil, obviamente, está sangrando, você vai passar plaqueta também, tá? Colhe o Rotem, controle o Rotem, o sangramento de acordo com a análise do Rotem, tá? O Rotem também é um outro assunto que eu posso falar depois, uma outra sacada, mas vamos pensar numa situação em que você não tem esse tipo de monitorização, tá? Então, transfusão com crioprecipitado ou hemocompletan, que é o fibrinogênio sintético. Não resolveu, plaqueta está baixa, plaqueta. Em último caso, você vai transfundir plasmas fresco congelado, tá, galera? Sempre bom utilizar um antifibrinolítico, né, o transamin de preferência, e em dose de ataque e infusão contínua durante todo o transplante, tá bom? Ó, uma sacada legal, foram algumas sacadas legais que eu dei sobre transplante hepático. Vão ter outros vídeos, outras sacadas, tá? Mas só para vocês perceberem que tanto no paciente cirrótico, né, para transplante de fígado, como no cirrótico para outros tipos de cirurgia, essas sacadas aí vão ajudar bastante. No outro vídeo eu vou falar sobre os tempos cirúrgicos, os tempos do transplante hepático e como a gente pode fazer para com que a gente otimize bastante cada fase e melhore aí o prognóstico dos pacientes ao longo da cirurgia e no pós-operatório, beleza? É isso aí, galera. Se você curtiu, dê um like aí na mãozinha, ative as notificações, compartilhe o vídeo, se inscreva, faça perguntas, vamos aumentar o debate aí dos vídeos e tirar dúvidas um com o outro e aprender bastante, tá bom? Grande abraço, galera, até mais.